Muito bom dia a todos os irmãos ministros e demais pessoas que estão reunidos hoje pela manhã de domingo 6 de julho deste ano 2025, aí em Cayey, Porto Rico. Que Deus os abençoe grandemente e todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Podem sentar se estão em pé. Estivemos vendo como as profecias estiveram sendo cumpridas e o sinal grande que a humanidade sempre tem é um profeta. E para as nações, como nações, o sinal grande é Israel. E vemos como estiveram ocorrendo nesses dias certos eventos onde Israel tem uma série de situações de conflitos e também demais nações, mas recordem que tudo isso é princípio de dores e tudo está sendo encaminhado e vai desembocar com o estabelecimento desse reino messiânico, o qual foi falado pelos santos profetas do passado, onde eles receberam a revelação do alto e estiveram profetizando que seria esse reino messiânico de paz, de felicidade, de prosperidade, e que foi identificado esse lugar como Israel, como a cabeça de todas as nações. Note que é uma profecia, é um evento que foi identificado não somente o que esse reino ia estar sendo estabelecido, e esse reino ia realizar, e o que esse reino era, mas que também se identificou o lugar. Ao Deus identificar o lugar por meio dos profetas, o inimigo automaticamente ia começar a atacar o lugar onde ia estar sendo realizada essa promessa. Porque esse é o trabalho do inimigo. O inimigo de Deus é que Deus não cumpra o que Ele promete. Vamos dizer, para que fique mal, Ele com seus filhos. E trata de se adiantar. E o que vai fazer com essa promessa que Deus deu? Pois trata de destruir o lugar onde Ele disse que ia ser esse reino de paz. Mas não vai conseguir o seu objetivo, mas que Deus cumprirá sua palavra, sua promessa, como Ele disse que, naquela ocasião, quando estavam escravos, Ele disse que os libertaria e os libertou. Ele disse que os introduziria à Terra Prometida e os introduziu à Terra Prometida, vem? Porque é um Deus que cumpre sua palavra, sua promessa. Agora, como nação, pois vemos que é Israel, um sinal muito grande, mas também temos que ver o que é que Deus está fazendo para que isso se realize. E tem que ter, então, um meio do qual Ele estaria usando para que essa promessa se cumpra. E Amós capítulo 3, versículo 7, Ele nos disse: não fará nada o Senhor, sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Portanto, esse estabelecimento tem que vir por meio do Messias Príncipe, um homem deste tempo, no qual tudo o que Ele estará fazendo será para esse propósito, para estabelecer esse reino. E temos que ver que obra é que estaria se realizando para que o possamos identificar. Agora vejam, nessa mensagem de verão está próximo, nos diz o Dr. William Soto. Isso foi pregado em 30 de abril
de 2004, em Cayey, Porto Rico, nos diz: a humanidade estará vivendo em dias paralelos similares aos dias que o profeta Noé viveu, ou seja, que a humanidade será como nos dias de Noé. A humanidade, no tempo em que Cristo cumprirá essas promessas, será como o mundo pré-diluviano, que não conheceram o programa de Deus para aquele tempo, não conheceram que tinham chegado ao final. E o único que conheceu o tempo era um homem, um profeta dispensacional. Ninguém mais conhecia nesses dias. Antes de Noé, pois Enoque sim conhecia, mas depois Noé continuou. E depois, quando termina um profeta, Deus realizar a obra por meio desse profeta e o leva, pois continua outro. É a forma, é o padrão de Deus. E depois, quando Deus revelou a Noé que tinha chegado o tempo para a destruição da raça humana, vejam, Noé o deu a conhecer, mas não creram. A humanidade não conheceu o tempo em que estavam vivendo. E assim será a humanidade que estará vivendo no tempo em que essas profecias têm que ser cumpridas. A humanidade chegou a uma condição paralela à humanidade do tempo de Noé. Estamos vivendo em dias como os de Noé. Estes são os dias prometidos para a vinda e manifestação do Filho do Homem. Continua dizendo, porque como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não entenderam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, será como aqueles dias. No versículo 42 em diante diz: portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Em cada etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo, Cristo colocou um servo fiel e prudente, o qual foi o mensageiro correspondente a cada etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E no meio desse mensageiro, Cristo em Espírito Santo se manifestou e trouxe o alimento espiritual para a alma de todos os filhos e filhas de Deus na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, cada mensageiro em sua era foi o servo fiel e prudente da sua era. Mas agora Cristo pergunta: qual é o servo fiel e prudente ao qual, quando o seu Senhor vier, o encontre fazendo assim, ou seja, esteja dando alimento espiritual a tempo aos filhos e filhas de Deus na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, quem estiver neste tempo como mensageiro de Jesus Cristo vivo, aí é outro lugar. Domingo passado lemos do ministério de Elias, que estaria operando esse ministério num instrumento vivo. Portanto, quem estiver neste tempo como mensageiro de Jesus Cristo vivo, na Igreja de Jesus Cristo, dando esse alimento espiritual à Igreja de Jesus Cristo, será o servo fiel e prudente do último dia, no qual estará Cristo manifestado em Espírito Santo. Agora vejam, nessa mensagem, o que é o Espírito Santo? O irmão Branham aí nos diz: estamos na página 22, estamos no fim deste tempo. Cada homem olhou para o fim em seu dia, esperando pela vinda de Cristo. Esperando pela vinda de Cristo sublinha muito. Mas a eles restava pela frente muito para ver. Tinham que ver o regresso dos judeus em sua terra. Os discos voadores nos céus, ele escreve OVNIs, discos voadores. E todas as coisas que estamos vendo hoje, mas estamos no fim, chegamos a ele. Eles sabiam que a igreja estava chamada a receber poder. E ele escreve: a igreja receberia o Espírito Santo hoje.
que faria nela, ou seja, na igreja, as mesmas obras de Cristo, assim como uma sombra fica mais e mais forte e reflete mais. Se você pega um objeto e projeta uma sombra à distância, você vê menos o reflexo do objeto nessa sombra. Depois de um momento, a sombra se aproxima mais perto de uma árvore, por exemplo, e a sombra e a árvore se torna a mesma coisa. O Espírito de Deus tem operado sob justificação com Lutero, santificação com Wesley, o batismo do Espírito Santo em Pentecoste. E aqui está, no último dia, ele está fazendo as mesmas coisas que fez quando estava em Cristo. O que é isto? A igreja e Cristo se tornaram a mesma coisa. E tão pronto como eles se juntem e o último elo apareça, e esse último elo é um profeta, e o último elo apareça, ela irá clamando através dos céus e desenha uma estrela de Davi à direita e escreve para cima: o último elo, quando aparecer, a noiva irá. E desenha uma pedra angular e dentro o circula, vejam, o marca de vermelho e as eras, ou seja, porque aí onde estaria o sinal, que é o Espírito Santo. Ele representa em vermelho para a pessoa saber. E tão pronto como eles se juntarem e o último elo aparecer, ela irá clamando através dos céus. Se levantarão Wesley, Lutero e o resto deles daqueles dias anteriores. O primeiro será o último. Aí está o Alfa e o Ômega. O primeiro será o último, ou seja, será o Benjamim dos profetas. Vamos ter que fazer uma pausinha aqui para ver algo aqui. O primeiro será o último. Agora vejam. Agora tenho outras páginas abertas aí. O primeiro será o último. Mas vejam. Vamos ver se não me vai me escapar daqui. Aqui. Nesta mensagem titulada A Vinda do Libertador. Tenho a data nada mais, 1984. Ele diz aqui. O que estará esperando o povo de Deus? O que estará esperando o templo espiritual do Senhor? E o que estará esperando principalmente o lugar santíssimo do templo do Senhor? E estará esperando neste tempo final a vinda do Libertador. E ele estará aqui. E saberemos quando terá se cumprido, e saberemos quando estará em seu templo e sentado em seu trono no lugar santíssimo. Como? O saberemos quando desde o lugar santíssimo, desde o trono do Senhor, começar a se ouvir trovões, porque são os 7 trovões apocalípticos. Quando começar a rugir como um leão, quando começar a trazer a mensagem, não a mensagem que trouxe nas eras do passado, apresentando o Senhor como o Cordeiro de Deus, mas quando começar a rugir e começar a surgir a mensagem que proclama o Senhor em sua segunda vinda, como leão da tribo de Judá, com todos os direitos de rei e de reis, com todos os direitos de rei dos reis e senhor dos senhores, saberemos que a vinda do Libertador se tornou uma realidade. E saberemos que Ele está. E saberemos que Ele está no meio dos seus anjos, seus ministérios proféticos de Moisés e Elias, ou seja, no meio dos 2 querubins. Saberemos que Ele, quem? O Senhor, estará no meio desse ministério. E saberemos que Ele está no meio dos seus anjos, seus ministérios proféticos de Moisés e Elias, e saberemos desses ministérios, e saberemos que esses ministérios estão operando aqui na terra pelo Senhor Jesus Cristo em seu mensageiro. Será o Senhor Jesus Cristo que operará esses ministérios em um homem, em um mensageiro, ou seja, saberemos que nele estaria se manifestando esses ministérios. E saberemos que esses ministérios estariam operando aqui na terra pelo Senhor Jesus Cristo e seu mensageiro. Será o Senhor Jesus Cristo quem operará esses ministérios em um homem, em um mensageiro. O último dos mensageiros, o Benjamim dos profetas.
Mas que assim como Benjamim, o filho de Israel, recebeu uma dupla porção, o Benjamim dos profetas também receberá a dupla porção ministerial do ministério de Moisés e de Elias, para fazer o trabalho correspondente a este tempo sob a direção e sob a unção do Senhor. E ele poderá dizer a qualquer momento: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu o Senhor com o ministério de Moisés e o ministério de Elias, para proclamar o dia de vingança do nosso Deus ao reino dos gentios e para consolar a todos os tristes, consolar o povo de Deus. Agora, esse é o Benjamim dos profetas que estaria neste tempo final realizando esse trabalho, no qual estaria esse ministério de Moisés e de Elias, e o Senhor no meio desses ministérios. Agora vejam, recordem que ali, sábado foi que falamos da bênção que Benjamim teve, ou seja, da parte de Rubem e Benjamim, que era o primeiro e o último, mas vejam que, ao perder a bênção, Rubem, Benjamim, então, é acompanhado por José, que é seu irmão, de pai e mãe, e vem Benjamim a obter a bênção da primogenitura por José também, ou seja, obteve aí também a bênção, porque então vem a ser José com Benjamim, essa vara de Judá e vara de José juntos, aí vem a ser o alfa e o ômega na mão do profeta. Agora, aqui estamos falando de 2 ou 3 ou 4 ângulos em um só, mas vamos ir vendo como tudo isso tem a ver com o recolhimento tanto das tribos, unindo essas duas tribos, essas duas varas na mão do profeta tem a ver com a restauração do reino, tem a ver com o nome novo, tem a ver com a fé de rapto e tudo, porque a bênção da primogenitura está tudo. Agora vamos aqui na página 22, continua dizendo que é o que é o Espírito Santo. E tão pronto como eles se juntem e o último elo apareça, ela irá clamando através dos céus, esse é o profeta, se levantará, e o Wesley, Lutero e o resto deles, daqueles dias anteriores, o primeiro será o último, mas aparecerá o último. Se é o primeiro e é o último, é o primeiro que Deus pensou. E o primeiro que Deus pensou ali, o primeiro filho que teria nascido seria Jesus. Mas vejam vocês que o segundo seria o último que apareceria aqui. Se tivesse nascido os filhos, Jesus tivesse sido o primeiro e o segundo tivesse sido o que aparece esse último aqui nesse tempo. E aí estariam o alfa e o ômega, o primeiro e o último, mas como se realizou todo esse programa por causa da queda, então se cumpre plenamente que ele é o primeiro e último. Senão não teria se cumprido essa promessa aí. Mas os dois primeiros véus de carne teriam sido esses dois, a primeira e a segunda vinda. Se levantará Wesley, Lutero e o resto deles daqueles dias anteriores. O primeiro será o último. E o último será o primeiro. O último profeta mensageiro será o primeiro. E a ressurreição terá vindo. E ele escreve a ressurreição, Apocalipse 11, 3 ao 14. O último. O primeiro será o último, porque é o último que apareceria. E esse último seria o primeiro, porque é o primeiro que ressuscitaria neste tempo final, na ressurreição. Viram que tremendo? Aí aparece
como o primeiro e o último. E esse último vem a ser, então, o primeiro. O primeiro em tudo, tanto na adoção, o primeiro na ressurreição, o primeiro em receber esse corpo glorificado. Vejam, tudo é o primeiro e vem a ser o último, e esse último vem a ser o primeiro. Estamos no tempo do fim. Escutem, isso é o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo em justificação foi simplesmente uma sombra muito clara. Depois o Espírito Santo em santificação foi uma sombra um pouco mais escura. Depois o Espírito Santo no batismo espiritual foi uma sombra ainda mais escura. Mas agora o Espírito Santo mesmo, na restauração da sua própria pessoa, ele está aqui fazendo sinais e maravilhas, como ele fez lá no princípio. Glória, de qualquer forma, você me chamará agora um santo rodador. Se você quer me chamar assim, faça. Escutem agora, irmãos, todas as mesas estão cheias de vômito e sujeira, até não ter lugar limpo. A quem ele ensinará a ciência? A quem ele fará entender doutrina? Aos tirados do leite, aos arrancados dos peitos. E aí desenha uma pedra angular à esquerda e a flecha para a pedra angular. Arrancados dos peitos seriam arrancados das eras. Não bebês presbiterianos, ou bebês metodistas, ou bebês pentecostais, ou bebês luteranos, ou bebês nazarenos. Ele deseja encontrar alguém que seja disposto a se afastar dos peitos e comer carne sólida. Aqui está, porque o mandamento após mandamento, mandado sobre mandado, linha atrás linha, linha sobre linha, um pouquinho ali, outro pouquinho lá, porque em línguas de gagos e estranhas línguas falará este povo, aos quais ele disse, este é o repouso, dá repouso ao cansado e esse é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Isaías 28, 10 ao 12. Essa é exatamente a maneira como veio no dia de Pentecoste, profetizado 712 anos antes que viesse. O dia de Pentecoste veio assim exatamente. Alguém disse que devemos guardar o sábado. Não estou rejeitando nem fazendo crítica, zombaria da igreja ou da religião de alguém, mas o dia de sábado, o sábado de Deus, foi o dia de descanso. Eis o dia de repouso. Este é o repouso. Ele disse, dá repouso ao cansado. Este é o repouso. Amém. Será preceito sobre preceito, linha sobre linha. Eis o descanso. O que é o Espírito Santo? É o descanso. Vinde a mim todos que estáis trabalhados e cansados, que eu vos farei descansar. Quem é ele? Aquele que vem a ti é paz. Ele é teu sinal. O último profeta, o qual vem com o Espírito Santo. Esse é o sinal de cada crente quando recebem. Se não recebem, não tem o sinal neles. E não teriam paz, não teriam descanso. Ele é teu sinal. Ele é teu consolador. Serás confortado, estarás em descanso e selado. Agora, terminando ali, a partezinha que estávamos lendo do nosso irmão William, nessa mensagem, o verão está perto. Aqui nos diz, já nessa partezinha, onde paramos, esse mensageiro, vamos ver onde foi que eu parei. Aqui. Portanto, quem estiver neste tempo como mensageiro de Jesus Cristo vivo na igreja de Jesus Cristo, dando esse alimento espiritual à igreja de Jesus Cristo, será o servo fiel e prudente do último dia, no qual estará Cristo manifestado em Espírito Santo. Esse mensageiro não será Jesus Cristo, mas Jesus Cristo estará em Espírito Santo manifestado nele, dando por meio desse mensageiro alimento espiritual para a alma de todos os filhos e filhas de Deus. E por meio desse mensageiro, Cristo em Espírito Santo estará operando os ministérios do último dia, os ministérios dos anjos do Filho do Homem, que são os ministérios das 12 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, o qual será um sinal muito grande de que a humanidade chegou ao tempo onde todos esses sinais estarão sendo manifestados e sendo vistos. E os sábios entenderão, verão esses sinais e reconhecerão que estarão vivendo no tempo profético e tempo do cumprimento dessas profecias que são os sinais de e para a vinda do Filho do Homem e do fim do século e do fim do mundo.
Portanto, na igreja do Senhor Jesus Cristo estará Cristo em Espírito Santo manifestado, chamando e juntando os seus escolhidos no último dia. E a humanidade verá que algo estará acontecendo, mas não compreenderá que é Cristo, que Cristo está chamando e juntando os seus últimos escolhidos em seu corpo místico de crentes. Será uma obra sobrenatural aqui e estará sendo realizada por Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja. Vimos assim nessa conversa assim, um pouco de muito com demasiado, mais condensado, mais concentrado, e é preciso esmiuçar um pouco a pouco, muitos lugares onde se fala dessa linha do elo, e o primeiro e o último, primeiro em aparecer lá, e depois aqui vem ser o último. Lá é o primeiro com esse primeiro filho que foi criado pelo Espírito Santo por meio de palavra falada no ventre da Virgem Maria. Jesus seria o primeiro e este seria o segundo. Aí estão os dois, primeiro e último. Mas então o que Deus faz é que estendeu aí esse primeiro e último, que era esse halo que saiu de Deus, o qual, nessa teofania, vejam, realizou tudo, a criação, toda a criação, mas vejam vocês que depois da queda, então, há um espaço de tempo que se abre, ao final aparece o último, e esse último, que depois vem a ser o primeiro. Ou seja, é como quando alguém coloca dessas em cima do cérebro de alguém e coloca um monte de símbolos de número, de soma, subtração, multiplicação, divisão, mas ao mesmo tempo é tão simples. Quem vê isso talvez vê dessa forma. Agora vimos assim, podemos colocar neste tema dessa conversa, este tema, o último elo, vamos ver. O último elo na terra. Um profeta. O último elo. Aí ele nos disse: último elo, quando aparecer a noiva irá. Bom, que Deus os abençoe e os guarde, e no dia de hoje Deus nos fale diretamente à nossa alma, ao nosso coração, com tudo que Deus estará nos dando na atividade correspondente às 10 da manhã, horário de Porto Rico. Recordem que aqui em Israel são 7 horas a mais. Ou seja, agora aqui são as 7 da manhã. Lá em Porto Rico são as 12 da noite, meia-noite. Ou seja, que são 7 horas mais aqui em Israel. Bom, que Deus os abençoe e guarde a todos.